Você já parou para pensar que mesmo a Lua estando a menos de 2 segundos-luz da Terra, e Marte a minutos ou até horas de distância, ainda assim, a humanidade sonha mais alto com Marte do que com a Lua? É verdade que a Lua é nosso vizinho mais próximo, orbitando a apenas 384 mil quilômetros de distância. Um passeio curto comparado aos mais de 200 milhões de quilômetros, que nos separam de Marte no pior momento da órbita. E mesmo assim, enquanto a Lua foi visitada apenas por 12 pessoas, todas nos anos 60 e nos anos 70, Marte já recebeu dezenas de robôs, sondas, e agora temos planos ambiciosos de enviar humanos em missões tripuladas nas próximas décadas. Mas por que tudo isso? Por que colocar tanto esforço em um planeta tão distante, tão hostil, tão difícil de alcançar, quando temos um mundo vizinho, ao alcance de 3 dias de viagem espacial, esperando para ser explorado? Será que a Lua é menos interessante? Será que Marte tem segredos que a Lua não tem? Ou será que o problema não está na distância, mas em algo muito mais profundo? Algo que não podemos ver apenas olhando para um mapa do Sistema Solar? Imagine um astronauta chegando à Lua. Ele desce da cápsula, pisa na poeira cinza e fina e olha ao redor. O que ele vê? Um deserto silencioso, sem ar, sem som, sem cor. Um mundo morto, congelado no tempo. A Terra paira no céu, imensa, azul e viva. Mas ali na superfície lunar, cada passo é um desafio. O dia dura 14 dias terrestres. Depois, vem a noite. 14 dias de escuridão absoluta e frio extremo, com temperaturas caindo para menos 170 graus Celsius. Durante o dia, o Sol queima com intensidade brutal, sem atmosfera para suavizar sua radiação. A temperatura sobe para mais de 120 graus. Entre um extremo e outro, o material da superfície, chamado regolito, se expande, contrai e se torna um inimigo silencioso. Ele é afiado como vidro moído, penetra em frestas, gruda em roupas e pode ser tóxico se inalado. Mas isso é só o começo. A Lua não tem campo magnético, não tem atmosfera. Isso significa que, a cada segundo, seu solo é bombardeado por raios cósmicos, radiação solar e partículas solares carregadas. Para um ser humano viver lá, seria preciso escavar metros abaixo da superfície, ou construir abrigos blindados com metros de chumbo ou água ao redor. Cada grama de proteção teria que ser trazido da Terra. Um custo astronômico. Além disso, a gravidade lunar é apenas 17% da Terra. Parece bom no início pular como um super-herói. Mas a longo prazo, os efeitos no corpo humano são devastadores. Músculos atrofiam, ossos perdem densidade. O sistema cardiovascular desregula. O cérebro pode sofrer mudanças por causa da pressão do fluido em microgravidade. E se alguém passar meses ou anos na Lua, será capaz de voltar à Terra e viver normalmente? Não sabemos com certeza. E pior, não sabemos se uma criança nascida na Lua poderia sequer desenvolver um corpo saudável. Mas talvez o maior problema não seja o corpo humano, mas a própria sobrevivência. Na Lua, não há ar, não há água líquida, não há combustível, nada. Tudo o que for necessário para viver, oxigênio, água, comida, energia, precisa ser trazido da Terra ou extraído do solo lunar, com tecnologia extremamente complexa. Já foi encontrado gelo nas crateras polares. Sim, isso é uma esperança. Mas extrair esse gelo, transformá-lo em água, depois em oxigênio e hidrogênio, exige usinas, energia constante, e máquinas que funcionem em temperaturas congelantes e ambientes corrosivos. E quanto à energia, painéis solares funcionam bem durante o dia. Mas como manter uma colônia de humanos viva durante a noite de 14 dias? Baterias não duram tanto. Reatores nucleares poderiam ajudar, mas são caros, pesados e arriscados. A Lua é um deserto de recursos. Difícil de sustentar, difícil de viver. Agora vamos olhar para Marte. Marte está muito mais longe. Uma viagem leva entre 6 e 9 meses, dependendo da janela orbital. É um planeta frio, com temperatura média de menos 60 graus. Sua atmosfera é fina, composta quase toda de dióxido de carbono. A pressão é tão baixa que um ser humano exposto morreria em segundos. Marte também não tem campo magnético global. Então, é bombardeado por radiação, e as tempestades de poeira podem durar semanas, cobrindo o planeta inteiro e bloqueando a luz solar. À primeira vista, parece pior que a Lua. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Marte tem tudo o que precisamos para tornar a colonização possível, e talvez até sustentável. Marte tem água, muito mais do que imaginávamos. Há gelo subterrâneo em grandes quantidades, especialmente nas regiões polares. Há indícios de aquíferos congelados sob a superfície. Com tecnologia atual, podemos extrair essa água, purificá-la e usá-la para beber, regar as plantas, produzir oxigênio
e gerar combustível. O ar de Marte é 95% de óxido de carbono, e isso é uma vantagem. Com o processo de eletrólise ou reações químicas como o ciclo de Sabatier, podemos transformar CO2 em oxigênio respirável e metano, um combustível que pode ser usado para foguetes e motores. Na Terra, fazemos isso em laboratórios. Na Lua, não existe CO2 para usar. Em Marte, o ar é o recurso. A gravidade de Marte é 38% da Terra, 3 vezes maior que a da Lua. Isso pode parecer pouco, mas é o suficiente para reduzir drasticamente os danos ao corpo humano. Estudos indicam que, com essa gravidade, músculos e ossos podem se manter saudáveis com exercícios moderados. Talvez até crianças possam nascer e crescer com desenvolvimento normal. Marte tem um dia com duração muito parecida com o da Terra, 24 horas e 39 minutos. Isso ajuda a manter os ritmos biológicos humanos, o sono, a produção de hormônios, e tem estações, como aqui na Terra, por causa da inclinação do eixo. Isso significa que, com estufas protegidas, é possível imaginar agricultura controlada ao longo do ano. Ou o solo marciano, chamado regolito, contém minerais que podem ser usados na construção, como aditivos. Pode virar um tipo de concreto marciano, e a poeira, sim, é um problema. Ela é fina, carregada eletricamente, e pode grudar em tudo. Mas, diferentemente da Lua, em Marte há vento, e o vento pode ajudar a limpar painéis solares, ou ser usado para gerar energia em turbinas. Aqui está o segredo que muitos ignoram. A Lua é fácil de alcançar, mas difícil de habitar. Marte é difícil de alcançar, mas mais fácil de habitar. A Lua é um satélite rochoso, morto, sem história geológica ativa. Marte é um planeta com passado geológico rico, com montanhas, vales, rios fossilizados, lagos antigos. Há bilhões de anos, Marte teve rios, oceanos, atmosfera densa e clima temperado. Pode ter abrigado vida microbiana. E se houver vestígios de vida antiga no subsolo, esse não é só um sonho científico. É uma revolução para a humanidade. Mas além da ciência, há a ideia de autonomia. Em Marte, é possível imaginar uma colônia que, com o tempo, se torne independente da Terra. Produzir sua própria água, seu próprio ar, seu próprio combustível, sua própria comida. Criar uma sociedade nova com leis, cultura e tecnologia própria. Na Lua, isso é quase impossível. Tudo depende do que vem da Terra. É uma base científica, não uma civilização. Mesmo a localização tem seu papel. A Lua está presa à órbita da Terra, sempre voltada para nós. É um posto avançado, mas isolado. Marte, por outro lado, é o mundo inteiro. Tem recursos minerais, áreas vastas para expansão e potencial para milhões de pessoas viverem um dia. E há outro fator que poucos mencionam: o simbolismo. Ir à Lua foi um feito técnico, foi uma corrida espacial, foi mostrar superioridade. Ir a Marte é diferente. É um salto evolutivo. É a primeira vez que a humanidade pode se tornar uma espécie multiplanetária. Não é só explorar, é sobreviver. É garantir que, se algo acontecer com a Terra, uma guerra, um asteroide, uma catástrofe climática, a chama da humanidade continue acesa em outro mundo. Mas então, por que não começar pela Lua? Por que não usar a Lua como trampolim? Essa ideia existe há décadas. Uma estação lunar para testar tecnologias, treinar os astronautas, montar naves antes da viagem a Marte. Mas o problema é que a Lua não simula Marte. Os desafios são diferentes. Na Lua, você lida com poeira estática, gravidade muito baixa e ciclos de luz extremos. Em Marte, você tem atmosfera mesmo que fina, gravidade mais próxima da Terra e condições que permitem tecnologias que não funcionariam na Lua. Testar um traje na Lua não diz muito sobre como ele vai se comportar em Marte. Testar um sistema de produção de oxigênio na Lua é mais difícil do que em Marte, porque lá não há CO2 abundante. Então, a Lua não é um bom simulador. E construir uma base lá antes de ir a Marte pode ser um desvio caro, sem retorno prático. Além disso, o custo de manter uma base lunar permanente é altíssimo. Cada tonelada de material custa milhões para ser enviada. Enquanto isso, empresas como a SpaceX estão desenvolvendo foguetes reutilizáveis, como o Starship, projetados para ir direto a Marte, com capacidade de levar centenas de toneladas de carga. O plano não é passar pela Lua, é ir direto ao alvo. E aqui está o ponto central, a revelação que estava escondida nesse caminho. A dificuldade de colonizar a Lua não está na distância, está na falta de sustentabilidade. A Lua é um deserto sem recursos essenciais. Marte é um planeta com tudo o que precisamos para criar uma nova casa. É como comparar uma ilha deserta no oceano com um continente gelado, mais rico em recursos. A ilha é mais perto, mas não tem água, não tem alimento, não tem abrigo. O continente é longe, frio, hostil, mas tem lenha, peixe solo para plantar cavernas,
Para morar, qual deles você escolheria para construir um novo lar? É por isso que, mesmo com a distância, Marte é o verdadeiro objetivo. A Lua é um monumento ao nosso passado. Foi onde provamos que podíamos sair da Terra. Marte é o futuro. É onde provaremos que podemos viver além dela. E talvez, o mais importante, Marte nos desafia a evoluir. Para sobreviver lá, precisaremos de tecnologias revolucionárias, agricultura em solo estranho, medicina em gravidade reduzida, sistemas de reciclagem perfeitos, energia limpa e constante. Todas essas inovações, desenvolvidas para Marte, podem transformar a vida na Terra. Purificação extrema de água, produção de alimentos com poucos recursos, energia sustentável. Ir a Marte não é fugir da Terra, é aprender a cuidar melhor dela. E quando olhamos para o céu à noite e vemos a Lua brilhando, tão perto, tão convidativa, talvez devamos lembrar que a proximidade nem sempre significa acessibilidade. Às vezes, o caminho mais curto é o mais traiçoeiro. E o caminho mais longo, o que exige paciência, planejamento, ousadia, é o que nos leva a um futuro verdadeiramente novo. A humanidade não será julgada por quantas vezes pousou na Lua. Será lembrada por quando, pela primeira vez, um ser humano respirou o ar de Marte, um ar que ele mesmo ajudou a criar. E nesse momento, o sonho de ser uma espécie interestelar começará a se tornar realidade. Por isso, mesmo com a distância, mesmo com os riscos, mesmo com os anos de espera, Marte vale a jornada, porque não se trata de onde é mais fácil chegar, trata-se de onde é possível viver. Se esse conteúdo fez você enxergar o cosmos de um jeito novo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama o espaço tanto quanto você. Cada interação ajuda a manter esse universo de descobertas vivo e me motiva a trazer ainda mais histórias, mistérios e ciência do nosso incrível cosmos. Até a próxima!